Essa terceira interpretação é a única que as pessoas aqui se defendem, né? E eu vou me referir a duas referências a essa visão apologética, que não se sustenta nem do crivo histórico e nem teórico, e eu vou tentar demonstrar nos minutos que eu tenho. A primeira apologética que eu vou citar é de escola de negócio, um japonês chamado Kenichi Omai, radicado nos Estados Unidos, nas escolas de negócio, que ele diz o seguinte: há muita desinformação sobre a economia global. Lembro ter estudado no ginásio o princípio dos vasos comunicantes, né? Que é vasos com tamanhos diferentes, com dimensões diferentes, interligados, você coloca água, eles enchem no mesmo nível, né? Então, países diferentes, com cultura diferente, com economia diferente, se globalizar e integrar, eles se beneficiam mutuamente, né? Ou seja, então basta a gente se inserir a globalização, e a gente se beneficia igual os Estados Unidos, Brasil, os países da África, a Ásia, né? E ele vai defender isso, e aí o fim dos Estados-nações e tudo mais, né? Aí o Manivaldo referiu, os Estados-nações realmente acabaram, né? Só ver o que está acontecendo com o Trump. E a segundo, aí, me desculpe, mas eu tenho que fazer uma observação, esse livro é de 2005, portanto, não é da eleição para cá, intitulado O Mundo é Plano. Ele é de 2005, ou seja, tem um pessoal que chama o mundo plano antes dessa desgraceira que nós estamos vivendo. É um livro que é um dos mais vendidos no New York Times, na lista, em 2005 foi o mais vendido, O Mundo é Plano, e ele defende que nós estamos na globalização 3.0. Nós temos a globalização 1.0, que era do Colombo até 1800, que é a globalização dos países, depois a 2.0, que é a globalização das empresas multinacionais, né, que ele tem um erro histórico, falando de 1800 a 2000, em 1800 não tinha multinacional, mas, enfim, não dá para cobrar muito. E a globalização 3.0 que o Manivaldo escreveu, e aqui eu vou ler, você vai ver que você leu esse livro. Que é a 3.0, que é de 2000 para cá, pós-crise do .com, das empresas.com, onde se difunde a fibra ótica, a internet e tudo mais. E olha o que ele diz. Aqui, sim, na globalização da 3.0, que é o que ele está defendendo, recém-descoberta, dos indivíduos colaborarem em âmbito mundial. Olha só, os indivíduos de vários lugares, várias culturas colaboram. E o que tem permitido isso? Eles colaborarem, esses indivíduos. Então, você sai de país, empresa, e agora é o indivíduo, desloca para o indivíduo, né? Porque isso vai me permitir eu voltar ao liberalismo. Os softwares vão permitir que se crie uma rede óptica planetária, que todos são vizinhos de porta, né? Todos são vizinhos de porta. E mais, o fundamental na globalização 3.0, possibilitar um número cada vez mais de pessoas se conectarem num piscar de olho. Veja como é que você leu esse livro, Marivaldo. Veremos todas as facetas da diversidade humana. Ou seja, não só nós somos vizinhos de porta, mas nós temos integração com todas as facetas de gênero, orientação sexual, cultura, tudo. Nós estamos integrados. Opa, mas aí até aí estava até legal, né? Assim, uma coisa bem... né? Aí ele vai ao fundamental. Qual é o fundamental? Não se trata de desenvolvimento, socialização e globalização dos conhecimentos, da ciência, da arte, da cultura, da diversidade. Não se trata disso. O que se trata essa conexão? A conexão é o seguinte: os indivíduos podem agora e devem se indagar. Como é que eu me insiro na concorrência global? É aqui o ponto. Aqui ele explicita o que ele quer dizer. Na verdade, então, o que se trata a integração dos indivíduos? Como eu me insiro no mercado? Eu me resumo a me inserir mais ou menos no mercado. E como as empresas e o mundo se globalizou, então um trabalhador indiano se integra ao mercado competindo com o norte-americano e assim sucessivamente, mas o eixo é a concorrência e o mercado. Ou seja, nós somos reduzidos a participe ou não ao mercado. É disso que se trata a globalização. Bom, eu vou fazer, então, para refutar esse argumento desse autor, eu vou fazer um longo mergulho, nesses minutos que me cabem, teoricamente, sobre o que é a natureza do capitalismo, tanto em geral como nos últimos 30 anos. Para tentar, por dentro, implodir o argumento dele que não se sustenta, né? Primeiro, tem que falar para esses senhores, que o Marx, no Manifesto Comunista, o Marx e o Engels, mas todo mundo sabe que, enfim, o Marx teve mais... O Marx e o Engels já deixavam clara a tendência do capitalismo à sua expansão mundial, né? Não vamos longe, numa certa passagem, o Marx e Engels diz: impelida pela necessidade de mercado sempre nova, a burguesia invade todo o globo, necessita estabelecer em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte. Está falando em 1848 isso.
Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e o consumo de todos os países. Então, veja, não precisa ler esses caras. Vamos lá, tá lá numa... Eles até um deles cita, o Mundo é Plano, o Thomas Friedman, cita o manifesto. Mas não basta citar o manifesto. O Marx escreveu depois. E desenvolve o que expõe as leis do capitalismo. Bom, para avançar no argumento, eu nem sei quantos minutos eu falei, mas enfim. Eu aqui preciso desenvolver com vocês, por isso que eu não sei se cabe esse tipo de reflexão na universidade ainda, né? O que é mercado e mercado mundial. Né? Porque nós temos que entender o que é mercado. Né? O que é mercado no caminho? É mercado capitalista, é um mercado próprio. É um mercado que se estabelece nos últimos, sobretudo no final do século XVIII para cá. É uma forma de sociabilidade. Mercado é uma forma de sociabilidade. Nós não sociabilizamos, a nossa forma de sociabilidade no capitalismo não é pela nossa cultura, pela nossa afinidade, pela nossa diversidade. A sociabilidade é muito própria. Né? Quem é o mediador da nossa sociabilidade? O mediador da nossa sociabilidade é o mercado. É o mercado. A nossa sociabilidade passa e é necessária ao mercado. Como é que a gente faz isso? Né? Os liberais sempre abordam num aspecto que nós somos uma sociedade organizada em produtores privados. Né? Nós temos as empresas têm propriedade privada, fazem o que elas querem dentro da propriedade privada, elas produzem o que elas quiserem, do jeito que quiserem, e assim sucessivamente. Né? E esses produtores que se produzem em dimensão privada, e, portanto, são livres para fazer o que quiser, têm as propriedades do meio de produção, eles são necessários, é necessário que eles se reproduzam socialmente. Eles produzem privadamente, mas eles são obrigados a vender, a trocar os seus produtos. Isso parece óbvio, mas é uma construção social que tem uma implicação enorme, porque o nosso trabalho, a nossa forma de ser também tem uma implicação profunda. Qual é? A nossa dimensão, o nosso trabalho privado, individual, né? Pensam vocês, do que nós comemos, se alimentamos hoje, o que nós produzimos? O que nós produzimos? Do que vocês se alimentaram hoje? O que nós produzimos? Nós não produzimos absolutamente quase nada. O que a gente faz? Para a gente satisfazer a nossa necessidade, a gente tem que ir ao mercado e comprar de outros. Portanto, nosso trabalho privado tem que se interligar à sociedade. Né? O problema, que até então não teria nenhum problema, portanto, nós nos organizamos privadamente e nos reproduzimos socialmente, tem uma implicação profunda. Além de o nosso trabalho privado só ser reconhecido em termos social, ele é reconhecido não pelas nossas características individuais, como a gente faz, como a gente se desenvolve, a cultura, a intensidade do trabalho. Ele é reconhecido pela régua do mercado. E qual é a régua do mercado? Nós vamos trocar um produto pelo mesmo valor. E para ter o mesmo valor, os produtos, nós temos que comparar trajetórias diferentes, trabalhos diferentes como iguais. Eles têm que ter o mesmo conteúdo. Então, a gente abstrai as diferenças nossas e troca algo como igual. Então, portanto, nessa dimensão do mercado, já fica claro que uma sociabilidade que tem o mercado como algo mediador uniformiza. A uniformização é a regra. Você trata diferenças como iguais. O mercado reconhece igualdade, não reconhece diferenças. Portanto, se nós temos uma globalização do capital, a tendência é uniformizar. Uniformizar. Então, não dá para ficar ser romântico, olhar para trás e falar assim, eu gosto do capitalismo, mas eu queria emancipação, emancipação da mulher, emancipação cultural, diversidade. Não dá, me desculpem. Não dá. Ou você quer uma coisa, você quer outra. Não dá para conciliar o inconciliável. Né? Terceira implicação é que esse mercado ele começa a ganhar dinâmica própria. Veja só, não é só uma ligação como o indivíduo se vincula ao social. O mercado começa a ter uma dinâmica própria. Por quê? Porque na sociedade, como vocês sabem, não se trata só de produzir e trocar mercadorias para satisfazer necessidade. No capitalismo tem algo mais profundo. Tem algo muito mais profundo. Que, na verdade, o que o capitalismo rege é você ter um dinheiro na condição de capital. Você abdica desse dinheiro, coloca na circulação, comprando mercadorias, contratando força de trabalho, produz para voltar com lucro, para você voltar para o seu bolso mais dinheiro. A lógica, portanto, é da expansão do valor do capital. É a lógica da expansão.
E por que a lógica da expansão? Porque dinheiro, para produzir mais dinheiro, ele não se diferencia, o dinheiro é igual, uma nota de 100 é igual a uma nota de 100. Só vai se diferenciar uma nota de 100 que você investiu para uma nota de 120. Desculpa, para duas notas de 100. Portanto, o dinheiro ele tem um aspecto maior. Para ele só tem sentido a dimensão quantitativa. Portanto, diversidade pela lógica do capital do dinheiro não cabe, porque é só a quantidade que cabe. Faz parte da gênese da nossa sociedade. Então, mais uma vez, eu quero consertar o capitalismo. Ótimo, conserta como, se a gênese dele é essa? Né? Pois bem, e tem uma quarta implicação. Né? A quarta implicação é que o capitalismo, aparentemente, as pessoas são livres. O trabalhador é livre para trabalhar onde ele quiser, não é obrigado, não é igual ao escravo, né, que tem um senhor, tem um proprietário. A empresa é livre para fazer o que quiser, qual produto quiser. No entanto, essa liberdade é apenas jurídica. A liberdade assegurada, mesmo a liberdade assegurada em leis, quando funciona, e a temática dos direitos humanos, exatamente para dizer o que está acontecendo, só muito restrito do pós-guerra para cá, nos países escandinavos, não generalizado, aqui nós tínhamos ditadura, não é? Ontem foi falado isso. Mesmo essa liberdade jurídica, né, ela é uma liberdade que não traduz em liberdade material. No capitalismo, eu não estou falando que ela não é importante, ela é absolutamente fundamental, mas ela não traduz em liberdade material. Você é livre para trabalhar em qual empresa você quiser? Sim, mas se você não trabalhar na empresa A, você é obrigado a trabalhar na B ou na C. Você tem uma dependência material. Então, portanto, nós temos que falar mercado, a profundidade do termo. Né? O segundo sentido de mercado é mercado mundial. O mercado mundial não é só de trocas. O Marivaldo colocou vários aspectos nisso. Não é só de troca de produtos. Mercado mundial, para Marx, é generalização das relações sociais capitalistas em âmbito mundial. Não é só de troca de produtos, que é o que eles só entendem, que eles só citam. É algo muito mais profundo. E portanto, é o desenvolvimento do capitalismo em âmbito mundial, e como nós sabemos, se dá de forma desigual. Não é? E nós, países subdesenvolvido, termo que vocês quiserem, não vou brigar por nome, nós temos uma das formas de inserção mundial é que a gente drena valor para fora, e isso tem várias implicações. Bom, esse mundo que é contado por esses dois autores, como o Marivaldo se referiu, é um mundo simétrico e plano. Plano por quê? Porque diminui o tamanho, as distâncias. Não resiste a estatísticas básicas. Que mundo plano é esse? Né? Que toda a riqueza, por dados do relatório da Oxfam, toda a riqueza gerada no ano 2007, mais de 80% foi apropriado por 1% dos mais ricos. 8 homens detêm a mesma riqueza que metade da população mais pobre no mundo. Ao longo de 20 anos, 500 pessoas passarão mais de 2,3 trilhões para os seus herdeiros. A renda dos mais pobres aumentou $65 entre 88 e 2011, enquanto dos mais ricos aumentou 182 vezes. Que mundo plano e simétrico é esse? Né? Então, e não é só uma questão de concentração de renda. Tem concentração de renda porque tem concentração de propriedade privada. Nós sabemos que tem um estudo aos autores suíços que mostra que 147 empresas detêm 40% da riqueza mundial. Né? Só tem concentração de renda no capitalismo porque tem concentração de propriedade. Você quer distribuir renda e não distribui propriedade? Sabe o que vai acontecer? 2 anos depois entra um outro governo qualquer e retrocede tudo a renda. Hoje, saiu o IBGE ontem, nos últimos anos, 4,5 milhões de pessoas foram deslocadas para a extrema pobreza no Brasil. Saiu o dado de ontem. Nós temos hoje, atualmente no Brasil, 13,5 milhões de pessoas na extrema pobreza. Dados do IBGE de ontem. Ou seja, se não é só uma questão de distribuição de renda. A distribuição de renda e concentração de renda é um colorário de como o capitalismo se desenvolve e como a propriedade é concentrada. Pois bem, quantos minutos eu tenho para eu... Desculpa. Eu tenho 15. Então vai dar. Então eu tenho 15. Eu vou tentar ser disciplinado. Bom, então agora, depois desse mergulho da apologética da globalização, da necessidade, como funciona a nossa sociabilidade, eu queria dialogar, e aí eu faço isso com uma intenção muito clara, né? A minha formação de economista, para tentar dialogar com a temática do simpósio, mais propriamente dita, né? Que é a questão
dos direitos sociais e humanos e de como o capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo, como é que põe os desafios disso ou não. Né? Então, aqui me cabe tratar da violência econômica e extraeconômica no capitalismo. Né? Porque quando a gente está falando de direitos humanos e direitos sociais, nós estamos falando que não está sendo respeitado por uma questão de violência extraeconômica, ou o Estado vai lá com os policiais e viola os direitos humanos. A questão extraeconômica não é pela concorrência, vendendo, não. Ou vai lá e se determina uma lei, tira uma lei, né, altera a reforma, quem não é direitos humanos, direitos sociais, a reforma da Previdência, enfim. Mas eu quero dialogar no capitalismo a questão da violência econômica e extraeconômica. E eu vou dizer que uma é a cara metade da outra. O capitalismo não existe sem violência econômica melhor dizendo, a violência extraeconômica, né, a violência do Estado, do sangue, ela é pré-condição para a constituição do capitalismo, e o desenvolvimento do capitalismo requer violências não econômicas, violência, que inclusive que tende a destruir os direitos sociais pela própria sorte. Se não tiver luta, só tem direitos sociais porque teve luta, só tem direitos humanos porque teve luta. Se deixar pelo próprio capital, não tem isso naturalmente. Tem que deixar bem claro, só temos o que temos hoje por luta. Né? E se deixar a própria sorte, e acho que é bom a gente saber isso nessa universidade, a própria sorte se não começarmos a ficar na letargia, a gente sabe o que vai acontecer. Então, como é que é possível isso? E eu, infelizmente, não tenho como tratar de forma aprofundada. Para o capitalismo existir, na sua forma mais geral, ele precisa encontrar trabalhadores livres para trabalhar como trabalhadores assalariados, certo? Isso não caiu do céu, as pessoas nasceram, Adão e Eva, esses aqui são livres, esses não são livres. Isso é uma construção histórica que o Marx mostra, assim, chamada Acumulação Primitiva, capítulo 24 do livro Capital, na tradição portuguesa, onde foi um processo de a ferro, fogo e sangue. Se expropriou camponeses que viviam em terras comunais para ir para as cidades, foi força de trabalho, para trabalhar como assalariado. E no primeiro momento os trabalhadores não queriam, ninguém voluntariamente vai trabalhar como assalariado. Aí criou-se leis para penalizar as pessoas que não queriam trabalhar, até naturalizar. Depois de 3 gerações você sendo filho de trabalhador, qual o seu horizonte? Você ser trabalhador. Né? Depois de 5 séculos que nós temos aqui um mercado precário no Brasil, né? Nós não temos horizonte mínimo civilizatório no Brasil, se contenta-se, né, com migalhas, né? Se naturaliza algo. Né? Pois bem, então esse processo precisou uma violência extraeconômica, precisou uma apropriação via Estado, de sangue, ferro e fogo, para as pessoas criar uma força de trabalho assalariada para trabalhar. E aí o capitalista contrata, o meio de produção, produz com lucro. O problema é que aí o que uma parte dos teóricos fala? Bom, agora o capitalismo funciona bonitinho, né? Agora funciona com base a lei. Você paga pelo salário, você respeita os direitos trabalhistas. Agora o capitalismo se civilizou. Aí ficava olhando lá no estado de bem-estar social. Agora, beleza, agora não vamos ter mais violência extraeconômica. Aquilo lá era falta de capitalismo. Agora o capitalismo se desenvolveu, pronto, estamos na maravilha, né? Estamos no Jardim Éden. Né? Pois bem, o que eu estou defendendo aqui é que o Marx mostra que quando esse capitalismo começa a se reproduzir, ele necessita violências extraeconômicas novamente, pelas próprias leis internas dele. Não é por uma coisa, errou o caminho, corrige o caminho. E vou aqui de forma bastante rápida. A primeira coisa que ele necessita é o seguinte: o trabalhador produz riqueza, a riqueza que ele produz paga o seu próprio salário, não tem como demonstrar, e ainda entrega uma parte na forma de lucro para o capitalista, para o proprietário. Essa parte que ele entrega como lucro é trabalho dele, trabalho alheio e apropriado. E quando o capitalista investe isso, vai aparecer como capital do capitalista. Uma riqueza alheia, ele se apropria e agora ele vai investir como se fosse dele. Mas atenção, como faz isso de forma ampliada, ele vai fazer o quê? Ele vai contratar novos trabalhadores. Novos trabalhadores que vão produzir uma parte de riqueza vai ficar no salário, outra forma vai ficar na forma de lucro. Ou seja, o que o Marx mostra? Que depois de várias reproduções do capitalismo, todo o capital do capitalista é produto do trabalho alheio, que vai explorar outros trabalhos alheios. Portanto,
essa reprodução precisa assegurar que o trabalhador não deixe de ser trabalhador. Então, o que acontece no dia a dia nosso, para ser mais concreto? O trabalhador bem-sucedido nessa forma social, no máximo vai ter uma casinha de praia, e vai uma vez por ano na praia, ainda vai pegar um monte de trânsito, vai faltar água. Porque não vai. E o que passa no imaginário da globalização? Que ele vai virar o Bill Gates, que ele vai virar não sei o quê. Então, a própria reprodução do capital vai fazer com que ele reproduza as relações sociais. Mas tem algo mais, tem um terceiro momento. Que nessa reprodução, o capitalismo investe em tecnologia, em máquinas, em chicote para aumentar a produtividade. E o capitalismo, para produzir as mesmas quantidades de mercadorias na mesma planta produtiva, relativamente, tendencialmente, nos últimos 200 anos, ele precisa menos trabalho vivo. Ele precisa menos, para produzir a mesma coisa ou mais, precisa contratar menos. Só para vocês terem uma noção, uma fábrica no ABC, nos anos 70, automobilística, 70 mil trabalhadores. Quanto que a Honda em Tirapina hoje está empregando? Menos de 10% disso. E produz muito mais carros. Certo? Aí o que isso cria? Cria que a economia cresce e ela tem que fazer um esforço muito mais de crescimento para empregar o mesmo número de pessoas. Ou para empregar mais gente, a economia tem que crescer muito mais ao longo dos anos. Então, tendencialmente, tende a ficar o que o Marx chama uma superpopulação relativa ao que o capital precisa. Se vocês quiserem ter mais correntes, faz parte do desenvolvimento capitalista produzir desemprego. Não é por falta de capitalismo que tem desemprego. É porque quando o capitalismo funciona bem, tende a desempregar. Faz parte. Aí o que o capitalismo faz? Ah, tem uma massa enorme de desemprego? Ótimo. Pelo meu próprio produto. O que as pessoas veem? Mais tecnologia, produtos, celular, modelos novos, não sei o quê. O que o capitalismo faz? Ué, mas você tem uma quantidade enorme, você ganha R$2.000 para trabalhar, agora você 1.600 eu te dou. Ah, você não quer? Tem uma fila que quer. Então, começa a ter uma dificuldade enorme para a gente manter os direitos trabalhistas, para manter os direitos sociais. Ou seja, enxugar gelo. Eu não estou falando que não é importante, mas é para a gente não se surpreender com os retrocessos. Que faz parte dessa forma social. Eu não estou falando que eu defendo isso, não. Pelo contrário, mas a gente não pode só mudar as franjas. Nós temos que mudar a forma de ser. Para a gente ser, e não só ter. Não é isso? Bom, terceiro momento. O capitalismo, quando se desenvolve, ele também expropria um capitalista por outros. Porque nesse desenvolvimento do capital, os que têm maior dinâmica se apropriam dos outros. Aí nós aqui, os desesperados, que têm dificuldade de ser capitalistas, né? Os capitalistas no Brasil eles têm dificuldade de ser capitalista com os outros capitalistas, eles têm facilidade para ser com os trabalhadores. Né? Por isso mostrou isso. Né? Que eles, para os de baixo, eles pisam, os de cima eles são subservientes. Então vende-se tudo, não é? E ainda não sabe nem vender. Vocês viram ontem o resultado do pré-sal. Né? Não sabe nem vender. Né? Imagine construir. Né? O capitalismo aqui é sui generis no Brasil, eles têm dificuldade de ser capitalista. Né? Eles querem ser liberais, mas vivem do Estado. É uma coisa maluca. Bom, quarto momento nesse processo é que no capitalismo, nessa expropriação de capitalistas, na expansão do capital, o capital precisa mercantilizar as várias esferas da vida. Várias esferas da vida. Ele precisa ampliar novos campos. Ele não se contenta com o que produzindo só carro, celular. Ele precisa mercantilizar a Amazônia, ele precisa mercantilizar o aquífero Guarani. Então, privatização cria novos campos de acumulação. O que era popular, uma cultura popular, um conhecimento popular, se torna um remédio para a indústria farmacêutica. É a mercantilização crescente das esferas da vida. De coisas, inclusive, eminentemente humanas. Né? De relações humanas. Tem que mercantilizar a educação, tem que mercantilizar o cuidado, a saúde, o cuidado às pessoas, às crianças, às pessoas mais velhas. Então, o desenvolvimento do capitalismo exige novamente uma expropriação, uma violência extraeconômica para a expansão do capital. A expansão do capital, ele precisa de novos campos. Até porque senão ele entra em contradição e baixa sua rentabilidade. Bom, então, vejam. Márcio, você está sendo muito geral. E agora, nos últimos 40 anos? Nos últimos 40 anos eu tenho uma boa notícia para vocês. O capitalismo tem uma unidade entre produção e circulação. Né? Você produz e circula riqueza. No campo da produção, você tem crescentemente a automação dos processos produtivos, que vai intensificar o que o Marx já desenvolvia no século XIX. Ou seja, para você produzir mais produtos, mais mercadorias, você vai necessitar menos trabalhadores. E como o trabalhador
relativamente é a fonte de valor, então você vai minando relativamente a fonte de valor do capitalismo. No ponto de vista da circulação, você tem o que o Marx chama, nos últimos 30, 40 anos, de desenvolvimento do capital fictício. Que uma das formas mais aparentes são as ações, derivativos, títulos da dívida pública. O que o capital fictício faz? São títulos de propriedade, títulos financeiros, que têm direito a apropriar riqueza. Tipo uma ação, você tem direito a apropriar uma parte do lucro da empresa. A dívida pública, você tem direito ao quê? Uma parte dos impostos do país, não é isso? Mas você contribui, a dívida pública contribui com a produção de riqueza? Muito pouco ou nada. O capital fictício não contribui com a produção de riqueza, mas ele exige a apropriação de riqueza. Os títulos financeiros em nada contribuem com a produção de riqueza e exige a apropriação financeira. Ou seja, por um lado nós temos um capitalismo que produz relativamente uma base de valor menor, relativamente pela necessidade do capital, em termos absolutos. E por outro, você tem mais gente querendo se apropriar em forma de renda, seja em forma de juros, de renda da terra, de especulação imobiliária. E isso é o motivo que levou à crise do subprime, não só porque ganância, não é só por ganância. É estrutural ao capitalismo nos últimos 30 anos. Qual a saída? A saída você tem muitos capitais querendo se apropriar de riqueza e a produção não consegue atender isso. Qual a saída? A primeira seria uma crise capitalista clássica, desvalorização do capital, que quer se apropriar, e o capitalismo voltaria a se reproduzir. Essa o Estado não deixou. Eu defendi o liberalismo radical nos anos 2007, 2008. Deixa o JP Morgan quebrar, a Citibank, a GM, deixa quebrar. Essa não foi a saída. Qual foi a saída? O Estado foi lá e socorreu os capitais, não deixou de se desvalorizar. Então, como que o capital vai voltar a acumular? Na produção, no chicote. Reformas trabalhistas, previdenciária, destruição dos direitos. Colocar a máquina para funcionar na produção de valor. Mas isso demora tempo para aumentar a produção de valor. E que se demora tempo, então, portanto, por isso que nós estamos 10 anos e não estamos saindo da lama. Demora-se tempo. É essa lógica que permite essa avalanche de destruição de direitos e das contra-reformas que se chama reforma. É para sair da crise do capital. Bom, por último, vou a 2 aspectos rápidos. A primeira, a questão da dívida pública. Vou mostrar para vocês, a dívida pública cresceu nos anos 70 para cá de forma extraordinária. Dos Estados Unidos era 300 bilhões e 70, em 2014, 17 trilhões. Né? E por que disso? Né? A dívida pública é dada como uma irresponsabilidade do Estado, porque gasta muito com educação, saúde, com servidor, não é isso? E isso é uma falácia, uma absoluta falácia. A dívida pública aumenta por ela mesma, por necessidade de sustentar o que as pessoas chamam de financiarização. E o Brasil é um caso exemplar disso. De 1995, do Fernando Henrique, até 2018, o Brasil economizou, entre a receita que arrecadou e o que gastou com despesas correntes, saúde, educação, previdência, 640 bilhões. Nós fomos superavitários, nós fizemos dever de casa no mercado. Nós gastamos menos do que arrecadamos. E nesse mesmo período o Brasil pagou de juro 4,6 trilhões. Descobriram onde? Por que aumentou a dívida pública agora? Nas despesas correntes nós fomos superavitários em 640 bilhões. Dava para erradicar toda a pobreza no Brasil. Mas o que nós pagamos de juro, só de juro, foi 4,5 trilhões. A dívida aumentou, só por uma questão financeira, 3,3 trilhões, dívida imobiliária. Ela aumentou por ela própria 3,3 trilhões. E aí nós temos que fazer a reforma da Previdência, destruir todos os direitos para vender todo o patrimônio estatal para fazer isso. A dívida pública não é uma questão de responsabilidade fiscal, não. A dívida pública é orgânica ao desenvolvimento do capital, sobretudo a dimensão financeira. Fica claro. E aí, essa dívida pública exige não só a destruição dos direitos, né, para se viabilizar, ela se reproduzir, mas, né, saiu um estudo do Instituto de Estudos Socioeconômicos, que mostrou que desde o governo Temer, 83% dos investimentos em programas sociais, diminuiu-se 83% dos investimentos em programas sociais. 83%. Né? Bom, por último, eu sei que eu estou estourando, mas já devo ter estourado.
Eu vou dialogar com um autor, que o Marivaldo, que é o Adam Smith. Né? Mas antes quero fazer duas observações. Quando a gente fala de capitalismo e neoliberalismo no período recente, nós estamos falando de uma coisa muito própria. Quando a gente fala de liberdade sob o neoliberalismo, nesse atual contexto, nós estamos falando de liberdade no sentido muito próprio. O David Harvey, acho que capta no seu núcleo o que é liberdade dos indivíduos no atual período histórico, para o capital e para o neoliberalismo. A liberdade só é assegurada pela liberdade do mercado, de como os indivíduos se inserem no mercado. E, portanto, aí eu volto, faz parte da natureza do capitalismo. Você só é mediando, a sua existência social, ela só existe mediada pelo mercado. Né? O professor José Paulo Neto, na Federal do Rio de Janeiro, fala: o neoliberalismo restaura, teoricamente, o mercado como instância mediadora. E, como proposição política, repõe o Estado mínimo. É o que o Guedes está fazendo. O que é Estado mínimo? É o Estado máximo para o capital. Não é Estado menor, é um Estado maior, mas para o capital. Então, você diminui os programas sociais, você diminui a reforma da Previdência, com a reforma da Previdência você diminui os gastos, os investimentos com o setor previdenciário, para aumentar os gastos e os recursos para a dívida, para o setor. E quem se alimenta da dívida pública brasileira? 70% bancos e fundos de investimentos nacionais e internacionais. Portanto, é incompatível com as necessidades do capital atual, por tudo que eu falei, os direitos universais e os direitos sociais se deixar pelo próprio capital. É uma luta e uma construção nossa. Deixar pela livre concorrência, deixar pela política liberal, nós só vamos ter menos direitos humanos e menos direitos sociais. Essa é uma pauta de quem está do lado oposto do capital. E o que o Smith tem a nos dizer sobre isso? Olha só que coisa interessante. Coitado do Smith. Eu leio muito Smith ultimamente. Estou aprendendo. Né? Os liberais hoje são muito toscos perto do Smith. Tosco. Primeiro, o Smith reconhece as classes sociais. Você sabia que o Smith tem classes sociais? Não é só indivíduo interligado por celular? E mais, ele reconhece que as classes sociais são antagônicas. Quando ele fala sobre a luta de aumentar ou diminuir salários, poderíamos traduzir em aumento de direitos sociais e direitos trabalhistas, o Smith fala: em todas essas disputas, o empresário tem a capacidade de aguentar por muito mais tempo. Um proprietário rural, um agricultor, um comerciante, mesmo sem empregar um trabalhador sequer, conseguiria viver 1 ou 2 anos com o patrimônio que tem. Ao contrário, muitos trabalhadores não conseguiriam 1 semana. Olha a clareza desse autor. E olha aqui, o Marx, olha o que o Marx fez com ele, hein? Olha que retrocesso que nós estamos. O Smith ficou lúcido agora. Ficou uma coisa... Vamos defender o Smith. Meu Deus do céu. Olha só. Eu passei a minha graduação estudando e vendo as lacunas do Smith. Agora, o Smith ficou... Papel da educação pública. O que o Smith fala? É uma loucura. Ô Guedes, não leu o Smith não? O liberalzinho de quinta. Se não houvesse instituições públicas para a educação, e isso nós, acho que uma parte de nós da universidade não reconhecemos. Isso aqui nós não temos clareza. Porque senão não teria tantos cursos sobre empreendedorismo nessa universidade. Se não houvesse instituições públicas para a educação, não se ensinaria nenhum sistema e nenhuma ciência que não fosse objeto de alguma procura. Você só ensina o que é demandado. E mais, olha o que ele fala: ou em circunstância da época não se torna necessário ou conveniente, ou pelo menos de acordo com a moda. Ou seja, você só ensinaria ou coisas que têm demanda, no caso, o que tem demanda? Ciência para aumentar a produtividade do capital, ciência funcional ao capital, tudo que a gente faz não se ensinaria. Né? Ou da moda, que é educação financeira, empreendedorismo. O que adianta falar em empreendedorismo sem falar dessa dinâmica aqui? O que vai chegar? É fábrica de sonhos. Fábrica de sonhos, me desculpem. Fábrica de sonhos. E ainda, quando eu falo isso, eu sou chato, é desagradável. Imagina se eu ensinasse vocês a ficar ricos e falar que vocês iam ser bem-sucedidos com uma startup ser empreendedor. Vocês estariam aplaudindo, ninguém estaria com sono. Olha que coisa, ainda eu tenho que fazer papel de chato. E, a gente que é boêmio, do nosso lado, a gente não quer ser chato, né, Mário? Pelo contrário, a gente quer construir uma sociabilidade. Exatamente.
Pois bem, portanto, o que eu vou concluir? Vou concluir 3 coisas. O atual estágio capitalista e seus apologetas não suporta sequer o liberalismo clássico. Sequer o Adam Smith cabe nesses caras. Sequer. A pauta do senhor Guedes, que não é do Guedes, é do capital internacional e dos banqueiros. E o capital nacional e os banqueiros aceitaram um presidente desta forma. É a nossa natureza, é a nossa classe dirigente, né? Não suporta o liberalismo clássico. Segunda, o tempo histórico se acelerou. E eu tenho, ultimamente, depois de ter tido filho, eu tenho mais clareza sobre isso. Eu estou mais desesperado. Né? Que é o seguinte, não só as contradições do capital aumentaram, e, portanto, a virulência vai aumentar crescentemente, como a questão ambiental é muito mais grave que a maioria de nós achamos. A questão ambiental é para ontem. Leiam os relatórios da ONU, e lá é consenso, são relatórios aprovados por unanimidade. Então, vocês devem multiplicar por 10 aquilo, não? Porque se você tem um consenso de alguma coisa... Portanto, não temos tempo a perder. E pergunto a vocês, se não temos tempo a perder, nós dentro da UFJM estamos usando bem o tempo? Obrigado. Pessoal, desculpa o tempo e a paciência, e agradeço a atenção. Nós passamos o tempo do Marivaldo para você. Olha só, vamos agradecer aqui também, né, gente, as palavras, as contribuições do professor Márcio. E vamos passar, então, para as perguntas de vocês aí. Ludmila, temos alguma? Vamos, também. Boa tarde, eu não sou aluna aqui do campus, não, mas vim prestigiar a palestra de vocês e peguei o finalzinho da palestra do professor. Eu sou trabalhadora sexual e muito se fala sobre exploração dos corpos das mulheres enquanto trabalhadora sexual. E o questionamento que eu sempre faço é... E não só afirmo que no sistema capitalista todos os corpos são explorados, né? Não só os das trabalhadoras sexuais. Mas quem questiona o trabalho sexual com o tema exploração dos corpos das mulheres, acham mais válido nós, trabalhadores sexuais e mulheres, nos sujeitarmos a um trabalho precário, também, porque o trabalho sexual não deixa de ser precário porque não é regulamentado. Então, seria mais viável, né, para não termos os nossos corpos explorados, exercendo um trabalho precário, por um salário muito menor do que cobrarmos por sexo, né, aquilo que os homens acham que tem que ter de graça, ou então por amor, e ganhar muito mais. Né? Às vezes, ganhar um salário mínimo, às vezes tem menina que consegue ganhar numa semana. E eu já ouvi questionamentos de pessoas usarem algumas citações de Marx para tentar defender, vamos dizer, me perdi. Tentar defender o fim da prostituição, né? Porque as mulheres estão tendo corpos explorados, então isso não é bacana. Então, eu gostaria de ouvir o professor falar a opinião dele sobre o trabalho sexual. Você não me ouviu, mas eu te ouvi, né? Eu acho que é uma perspectiva de como que você se sente nesse trabalho, né? Porque eu falei antes assim que a dinâmica do capital é transformar tudo em mercadoria. Então todos nós somos, eu sou mercadoria, meu corpo aqui também é mercadoria. A minha fala aqui é mercadoria. Eu tinha um amigo meu que fala assim, eu não dou aula, eu vendo aula, apesar de ser um preço muito baratinho, né? Então, ninguém dá aula, né? Então,
Aí teria que ser uma leitura sua, enquanto sujeito, pessoa, né, humana. Se você se sente, aí seria uma mercadoria durante esse processo de trabalho, né? Mas o que eu penso assim também, que no sentido do empoderamento, é os movimentos sociais das próprias trabalhadoras do sexo, né? Eu conheci muito em São Paulo, no sentido político, de organização. Tinha um jornal lá, que eu me esqueci o nome, não sei se era Beijo na Boca, Beijo na Rua, né? Que era o quê? Um documento, um jornal feito pela organização das próprias trabalhadoras, né? Reivindicando também, assim, colocando assim, os seus direitos no sentido, ó, eu não vou transar, eu não vou trabalhar sem camisinha, né? A gente também tem que se cuidar, né? Saber da nossa saúde corporal, desse trabalho. Então, assim, eu penso assim, na minha perspectiva é o seguinte, que vocês, enquanto sujeitos sociais, né, que desenvolvem o trabalho sexual, como você mesmo colocou, né? Aí o processo de direito, o processo de organização desse trabalho tem que vir das próprias trabalhadoras, né? Então, como diria Karl Marx, né, trabalhadoras do sexo do mundo, univos, né? Um dia vocês vencerão, né? Porque é a união de todas as formas de trabalho, né, dentro da sociedade que se coloca aí. Tem algumas histórias, alguns historiadores, alguns faladores dizem que é a profissão mais antiga do mundo, né? Mas confundindo Madalena, mas Madalena ela virou uma profissional do sexo, não por ela mesma, sim por uma declaração de um papa, né? No sentido pejorativo, porque a gente tem um preconceito muito grande sobre isso, né? Sobre a expressão disso, sobre o preconceito que se carrega nisso daí. Mas eu tenho uma experiência muito interessante. Assim, uma vez eu estava andando lá no centro de São Paulo à toa, ali perto do Teatro Municipal, tá, não sei o quê, pensando o que eu vou fazer da minha existência, será que eu vou continuar vivo, vou continuar morto? Né? Eu parei num lugar para sentar assim, do meu lado estava uma moça, assim, eu achei muito bonita, na época eu era mais vistoso do que hoje. Eu falei assim, né? Eu falei assim, nada custa tentar, né? Vamos trocar uma ideia aqui, né? Bater um papo, trocar uma ideia também. Aí eu fui dialogando com a moça o tempo todo, falando da vida, como era, até que eu descobri no diálogo que ela era uma trabalhadora do sexo, mas que ela estava no momento de folga dela, estava no momento de curtir a vida, né? Também de saber que as trabalhadoras do sexo amam, também no sentido não só de uma paixão também que elas podem carregar. Então, a gente ficou discutindo das paixões, dos amores, né? E muito tempo depois que eu fui perceber que ela me contou que era uma trabalhadora do sexo. Então, eu acho assim, que em relação a esse assunto, eu sou a favor do processo da autonomia, da organização social das próprias trabalhadoras e elas reivindicarem sim ou não. Agora, o fim dessa profissão, eu acho que é um autoritarismo, né? Eu acho que a questão é as próprias trabalhadoras se organizarem, não deixarem de ser exploradas por outras trabalhadoras, né? Para quem comanda isso, aquela ideia do cafetão antigamente, ou da cafetina antigamente, né? Que se tinha muito essa expressão cultural, essa pessoa. Então, vamos supor assim, vai continuar nesse processo de exploração, né? Então, acho que é o sujeito, é o corpo, porque também, de certa maneira, né, se a gente for reduzir a palavra para prostituição, então, vamos supor assim, a maioria dos trabalhadores do mundo, eles se prostituem, né? Todos nós, né? Muitas vezes a gente se prostitui enquanto professor também, né? Mas no sentido mais negativo desse processo, né? Mas eu entendo que é vocês, as trabalhadoras, que têm que se organizar, que têm que reivindicar o seu caminho. Nós somos organizados, nosso movimento tem mais de 30 anos já. Então, aí eu acho que é a partir dessa organização que vocês se fazem, né? Só uma observação, gente. A Santuza, ela tem uma apresentação a seguir, viu? Vai apresentar um documentário, Os Filhos da Puta. Aguardem e participem. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu passei para o Marivaldo, que eu tinha recém, vocês estavam já cansados de ouvi-lo, e eu queria ouvir também o Marivaldo sobre isso. Acho que todo mundo, ele certamente contribuiu. Mas eu não posso deixar de fazer alguns comentários sobre a sua absoluta pertinente e sensível questão. Primeiro que eu defendo uma sociedade emancipada. Numa sociedade emancipada que ela só vai existir para além do capitalismo, né,
É uma sociedade onde as pessoas se desenvolvem suas potencialidades. Então, portanto, a prostituição, como nós conhecemos até hoje, não tem o menor sentido pensar. Uma coisa é o sexo, a relação afetiva, outra coisa é a prostituição. Né? Então, uma sociedade emancipada, para mim, eu tenho clareza. Não tem sentido pensar a prostituição, nem nos períodos pré-capitalista ou capitalista, como a prostituição sincera, numa sociedade emancipada. Né? Porque é uma sociedade de desenvolvimento das potencialidades humanas. Né? E, portanto, você não vai fazer algo apenas para seu sustento, porque o seu sustento está garantido. Né? Então, eu acho isso uma coisa importante. Segundo, é que a gente temos que ter cuidado para não naturalizar o trabalho sexual, como se fosse uma coisa que esse trabalho de você ter uma relação sexual remunerada fosse parte da humanidade. Né? Não, ela existe numa sociedade com determinadas relações sociais de produção. Eu acho que isso é importante. Eu não acredito que quando eu pego lá o carro na 116, eu ando 800 quilômetros, né, encontro várias trabalhadoras e trabalhadores sexuais ao longo, que aquelas pessoas queiram fazer aquilo, muitas, inclusive algumas menores de idade, não é? Menores de idade. Isso, exato. Que é crime, exato. Sim, mas nos dois junto, no mesmo lugar geográfico, você localiza essas duas coisas, né? Esses dois. Não, eu sei, tem que separar, mas tem isso. Né? E o que faz, muitas vezes, se a gente fosse fazer entrevista, eu fiz li alguns textos sobre isso. Vamos tirar, é óbvio, os trabalhadores sexuais, muitos estão ali por uma forma de reproduzir a vida, mas se não fosse no capitalismo, poderia ser outra. Poderia ser outra forma. Né? Poderia ser outra forma. Terceiro, uma vez que no capitalismo nós temos essas relações sociais, é evidente que para todo humanista e para todo mundo que defende uma sociedade melhor, você tem que defender a maior quantidade de direitos possíveis. Né? Então, os direitos, tem que regulamentar, tem que a maior quantidade de direitos possíveis. Agora, eu não diria que defender os maiores direitos possíveis sem fazer uma análise crítica da naturalização da prostituição. Eu acho que não podemos naturalizar a prostituição. Eu não sei o que vocês pensam, provavelmente pensam coisas diferentes, mas... mas depois do capitalismo não vai ter... Sim, mas vai ter outro sentido, vai ter outra função, as pessoas vão se inserir por outras razões. Né? Quantas pessoas... quantos dos trabalhadores sexuais a gente consegue entender sem entender as relações sociais de produção e por eles serem trabalhadores? Né? Se eles não fossem trabalhadores, se eles tivessem sua vida garantida, eles desenvolveriam essa atividade desta forma? Exato, então não podemos naturalizar nenhum tipo de... Exatamente. Exatamente. Tá? Eu não sei, enfim. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou o Hélio, sou graduando em Química do 2º período aqui na UFVJM. Minha pergunta vai para o Márcio. Uma das, né? Isso. A primeira é, qual a sua opinião sobre esse novo projeto de lei do Paulo Guedes para extinguir municípios com menos de 5.000 habitantes e que não produzem ao menos 10% da renda que a eles é enviada? Qual a opinião? Você tem mais uma pergunta? Tem. Pode fazer as duas, né? E ele. E a outra é só uma dúvida mesmo. O que seria o termo economia globalizada? Eu não... Bom, tudo que vem do Guedes, boa coisa não é. Porque é para reforçar o que eu acabei de expor longamente. Reforçar essa tendência. É liberalizar as relações sociais capitalistas que não nos servem, nem enquanto projeto de nação, nem enquanto trabalhador, nem enquanto educação, nem enquanto universidade. Né? Só para você ter a reforma da Previdência, por exemplo, vou fazer o vínculo com os municípios, uma das coisas trágicas da reforma da Previdência é que vai desestruturar a vida material dos municípios. Completamente.
Tem estudos que mostram que uma parte significativa de certos municípios menores vem dos recursos da Previdência. Né? E a lógica dele de extinguir município é uma lógica contábil, aritmética tosca, que é simples corte de despesa. E mesmo se você considerar dentro do capitalismo, essa é uma lógica extremamente míope enquanto economista. De você cortar despesa. Sabe por quê? Eu vou te mostrar. Quando nós somos assalariados, nós temos um salário fixo relativamente no tempo. Então, se a gente tem endividado, tem dificuldade, a gente tem que fazer o quê? Cortar as despesas. Para a lógica do Estado, isso não tem menor sentido. A aula de macroeconomia, primeiro dia de curso de economia, já os estudantes sabem disso. Primeiro dia. Precisa de 2 dias de curso de economia para o cara saber disso. Eu não sei o que está fazendo lá, como o ministro está fazendo. Que é o seguinte, o Estado, o gasto do Estado, ele cria receita também. Por exemplo, você financia um crédito, o Estado via BNDES, tem um gasto. Ou gastos correntes. Certos gastos do Estado produzem receita. Você não o Estado, os gastos deles, ele não é só despesas. Tem impactos na receita. Portanto, tem duplo impacto, receita e despesa. Então, só aí não tem sentido ficar pensando só em cortar despesa. Tanto que eles não tem sentido, quer dizer, tem sentido para eles. É um país funcionando para meia dúzia, sobretudo o setor financeiro. Tanto é que não tem sentido para resolver o problema macroeconômico, que eles cortam despesas e o país está patinando, não sai macroeconomicamente, não vai sair. Essa reforma aí vai aprofundar ainda mais. Tá? Então, a lógica de corte, o município é corte de despesa, não tem o menor sentido. Nem macroeconomicamente, muito menos das necessidades das populações locais. A lógica do neoliberalismo é acelerar as relações sociais de produção da forma mais pura possível, estabelecendo o mercado como instância última mediadora. Vou te dar um exemplo. Você precisa de um plano funerário, as pessoas morrem, os familiares, enfim, morrem, precisam ser enterrados, enfim. Você tem que acessar o mercado, você faz um plano funerário. Você precisa de saúde, você contrata um plano de saúde. Você precisa de educação, você contrata educação. O mercado para tudo. Né? Tudo você vai ao mercado. Você não tem nenhum direito universal. Você não tem nenhum direito produzido pela solidariedade das pessoas. Por exemplo, a Previdência, o princípio era a solidariedade. Nós trabalhando hoje, né, o nosso recurso era destinado para quem ia se aposentar. Não é o princípio da solidariedade, o princípio é acessar. O que era direito universal, social, agora se torna mercantilizado e você tem que acessar enquanto serviço. Onde? No mercado, você tem que comprar, para isso você tem terreno. E por isso que a classe média está desesperada. Porque ela, para manter o mesmo padrão de vida, e a renda não está crescendo no Brasil, ela está defendendo a própria cobra dela, ela vai sumir, ela não sabe. Né? A classe média é uma média em tudo que é sentido. Né? A classe média vai sumir, tem que avisá-los. Liberalismo exacerbado, a classe média some. A economia global, não usei esse termo. O que é a economia? A globalização, o sentido que eu falei, é o desenvolvimento das relações sociais capitalistas em sentido amplo. Né? Então, é isso que eu acabei de falar ao longo da palestra, no sentido global. Só que isso não se dá de forma uniforme, se dá de forma desigual. Né? Dentre outras coisas, uma parte no nosso país transfere riqueza para fora, outra, mas enfim. O sentido da economia global é um adjetivo. Enfim, nós temos aqui, vamos alterar a dinâmica Tem aqui. mais algum? Não é em função do tempo. Vamos fazer em bloco, que aí, de repente, alguém já até se sinta contemplado, né? Isso. Só 2 observações rápidas, cumprimentar os 2 professores e você mais uma vez. E antes, pegando um gancho na fala da Santuza, lembrar que quando você fez essa colocação, eu me lembrei recentemente da luta das trabalhadoras domésticas para serem reconhecidas enquanto cidadãs de direito no Brasil. E que isso não foi fácil, né, para ser reconhecido, e que não basta lei, muitas vezes, para que a coisa aconteça de fato, na prática. Porque o que mais se tem é como é que fala? Quando você nem está aí para a lei, né? E, inclusive, tem agora, né, toda uma discussão
no sentido de você falsamente dizer que no mundo do trabalho você resolve o patrão e o empregado, né? Há algumas questões, inclusive questões de trabalho. Mas, e lembrando, né, que nenhuma dessas... Esses são projetos que ficaram quase 20 anos parados no Congresso, o reconhecimento das trabalhadoras domésticas enquanto trabalhadoras e para estar dentro do sistema, mas que isso não é a garantia efetiva, porque não está dentro da nossa cultura, respeitar, né, esta lei. E a outra luta, que também não foi muito fácil, que foi o reconhecimento, e está sendo reconhecido, e a questão do reconhecimento das nossas parteiras, que é, inclusive, uma realidade nossa aqui do Vale do Jequitinhonha, no norte do Brasil. No que diz respeito à questão da saúde, inclusive, né, há todo um preconceito, há todo um trabalho para que elas não sejam reconhecidas enquanto profissionais da saúde e responsáveis pela vida. E, de forma... Tem parteiras aqui que já fizeram mais de 1000 partos, todos vivos. E, dentro da área médica, não é reconhecida enquanto profissional da saúde. Então, é só para polemizar um tiquinho. E quando se coloca aqui a questão do mercado e a questão do indivíduo, pegando os dois filmezinhos, que filmezinho na questão do tamanho do tempo ali, né? Há uma forte tendência no mercado hoje, me contradigam se eu estiver errada, da gente julgar tudo ou culpabilizar o indivíduo. É por isso que a nossa sociedade está tão doente. Está sendo difícil para cada um de nós carregarmos a culpa de uma, né, de uma sociedade. É por isso que hoje haja remédio, né, haja bebida, tá, para poder resolver o nosso problema. E, quando se falou na felicidade, a busca da felicidade, a gente tem que se perguntar realmente qual que é o objetivo de todos nós aqui. E aí a gente vai ter compreensões variadas nesse sentido. E, trazendo para o campo da universidade, a gente perguntaria: qual é o papel da universidade neste caso, considerando a questão do indivíduo e considerando o mercado? Se é questão de se trabalhar potencialidades, ou do mercado ser acionado a cada momento que tem uma demanda, a gente pergunta: por que é a questão das demandas dos nossos vales, Jequitinhonha e Mucuri, por exemplo, nunca foram priorizadas nesse quesito? É só para polemizar um tiquinho. Mais alguém, gente? Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Valéria, sou professora lá do campus do Mucuri. Eu queria fazer só algumas considerações. Eu achei muito interessante, né, os vídeos que o professor Marivaldo trouxe para esse momento aqui hoje. Naquele primeiro, né, quando a gente tem aquela situação da menina pulando, ela vai para pular e as pessoas estão preocupadas em fotografar aquele momento, né? Isso é tão brutal. E eu passei uma situação dessa. A gente foi ver um espetáculo em um teatro enorme, e esse teatro tinha um fosso, é um buraco, né, onde a orquestra fica embaixo executando as músicas do espetáculo. E então tem o palco. Então, esse fosso fica entre o palco e as cadeiras, né? E aí,
nos movimentos lá desse espetáculo, uma criança caiu nesse fosso. E aí houve uma... Foi terrível a situação, porque ela cai nesse fosso, a gente não consegue ver o que aconteceu, e ela grita e chora, né? Então quem está na plateia está só escutando aquilo ali. E minha companheira falou assim, vamos levantar e vamos embora agora. Eu falei assim, a gente tem que aguardar, a gente tem que aguardar. Eles pediram um intervalo. Não, porque se eles forem continuar o espetáculo, a gente não pode continuar assistindo. Eu falei assim, a gente tem que aguardar, porque no Rio de Janeiro, naquele momento, passava-se uma situação muito crítica para os artistas, e eles estavam ali, num teatro, fazendo arte, sem salários, e aquilo ali também era uma coisa que era bem complexa, né? Porque se eles optassem por essas razões a continuar, se eles fossem continuar e não tivesse público, também era uma situação embaraçosa, né? Porque as pessoas se sentindo o direito de pedir seu dinheiro de volta, alguma coisa assim, né? E aí, depois dos 15 minutos, eles voltaram e disseram, a gente não vai continuar, quem tiver interesse em resgatar o dinheiro, nós faremos uma sessão extra, mas, claro, que nem todas as pessoas têm a disponibilidade de ir para essa sessão extra, né? Eu, por exemplo, nós não tivemos e também não fomos buscar o dinheiro. Mas ocorre que as pessoas ficaram revoltadíssimas. Poxa, mas como eles não vão continuar o espetáculo? Então, assim, qual é a relação que a gente tem com o outro ser humano, né? A gente está num nível de falta de solidariedade tão grande, né? E aí, depois disso tudo, o teatro esvaziando lentamente, porque tinha muita gente, mas muita gente mesmo. Aí um cidadão sai de lá, do lugar dele, lá no fundo, vai lá na frente e faz uma selfie para mostrar ele e o fosso, né? Com certeza ele ia disparar aquela imagem e para dizer, olha, eu vivi isso daqui, né? Então a solidariedade com o sofrimento do outro, né, é terrível nesse mundo globalizado, e isso é uma coisa muito comum na internet, né? Aí você tem ali um peixe morrendo lá no fundo, que foi pego por um arpão, sei lá, essas coisas que eu não... E aí o sujeito está lá na frente fazendo uma foto para mostrar, eu estou aqui, né? Então, assim, isso é muito bárbaro, né? Então, a tecnologia está permitindo isso, esse tipo de coisa, né? Quando no segundo vídeo, quando ele fala assim, tem aquela situação que, por conta dos produtos, as pessoas se matam, aí fala assim, não, aí ele está exagerando, mas a gente tem exemplos disso que estão descritos em livros por aí, né? Então, tem um exemplo, por exemplo, de um guarda, de um segurança de uma loja em Nova York, isso em 2008, que foi pisoteado. Então, assim, a população fez uma fila nessas promoções aí do novembro que o Marivaldo falou, fez uma fila enorme para comprar uma TV de 50 polegadas, que era o lançamento. Ou seja, aquelas pessoas muito provavelmente tinham televisão, né? E aí eles pressionaram, eles ficaram na fila de 9 horas da noite até o outro dia de manhã. Então eles já estavam num nível de estresse muito grande também. Tensionaram a porta quebrou. Aí quando eles viram que a porta quebrou, eles falaram assim, poxa, agora não vai ter a fila direito, né? E aí todo mundo começou a entrar, pisotearam. Um sujeito de 34 anos, de 1,90 m. Aí, quando o socorro não conseguiu chegar, não conseguiu acessar o corpo, a pessoa, para poder socorrer, ele morreu. Então, virou um cenário de crime, né, de morte. Então, a loja foi esvaziada, as pessoas revoltadas. Mas como assim? Eu não vou poder comprar meu produto? Eu estava aqui desde ontem. No outro dia, a loja abriu e a fila se formou novamente. Então, aquela situação ali não tocou ninguém, não fez ninguém pensar em nada, né? E nessa discussão aí de que no capitalismo nós também somos mercadorias, o Bauman fala muito nesse sentido também, né? E aí ele fala, inclusive, que nós nos vendemos nos nossos currículos, né? O currículo é uma forma de nos vender. E eu acho extremamente desafiador para nós, professores, na universidade, discutir essa questão do capitalismo, né? Porque nós estamos lá com jovens, né, que têm muitas esperanças, e, dentre essas esperanças, a esperança de ser, entre aspas, bem-sucedido, de ter um emprego, de atender essas necessidades mínimas, né? E aí a gente falar sobre isso é muito, muito árduo, né? Então, eu gosto muito de utilizar a arte para discutir isso, porque eu acho que é muito
chega muito, né? Então eu gosto muito também de um poema nessa lógica toda aí do Carlos Drummond de Andrade, que é Eu, Etiqueta, né? É um poema fantástico para a gente pensar em como que a gente é mercadoria e está... a gente compra uma camiseta de marca, é a gente que paga para fazer a publicidade da marca, porque a gente está, ao invés da marca nos pagar para fazer a publicidade, não, somos nós que pagamos para fazer a publicidade da marca, dentro dessa lógica aí. E aí isso vai além, né? Pessoas que fazem tatuagens, tem promoções aí que, se a pessoa fizer uma tatuagem, ela vira cliente da marca, não sei como que funciona muito bem, mas aquela pessoa vai ter a tatuagem a vida toda porque ela está fazendo ali uma divulgação de uma marca, né? Então isso é muito terrível mesmo, né? Então, assim, um dos direitos humanos que a gente tem é o direito ao alimento, né? Alimentação. E aí também fico pensando muito sobre isso, assim. Qual é o nosso poder de escolha em relação à alimentação, né? Então tem um filme que fala, uma animação, Pedro e o Mundo, se eu não me engano, que ele vai, o Pedro, coitado, ele depois daquela rotina, ele abre o armário e tem várias, a escolha dele, ele tem várias caixinhas. Aí a diferença é que uma é azul, outra é amarela, outra é vermelha. Mostra muito essa coisa do industrializado, né? Que é sabor laranja, que é um sabor que você não sabe que é laranja. Se você fechar o olho e tomar um suco de laranja industrializado, tem grande chance de você não acertar que ele é de laranja, né? Então, assim, mas isso também serve ao capital, né? Porque isso nos economiza o tempo de produzir o nosso alimento e até o de produzir mesmo, de cozinhar, né? Porque se a gente não vai plantar alface que a gente come, mas pelo menos preparar um alimento de qualidade, a gente também não consegue. Aí, quando eu pergunto para os meus alunos se eles escolhem o que eles comem, eles falam, eu escolho. Aí eu falei assim, então tá, eu quero agora comer uma fruta, eu vou ali na cantina comprar. Aí eles falam assim, não, mas aí lá na cantina não tem fruta. Então, eu escolho dentro das opções, né? E aí o capital não me dá essa opção, porque essa opção não é rentável, né? Porque uma fruta ela se estraga muito rápido, então... eu vou comprar um suco de laranja muito mais caro do que uma Coca-Cola. Mas a Coca-Cola eu compro, coloco no armário, deixo lá refrigerando por N dias. Né? O suco de laranja não tem um risco ali, né? Eu vou comprar. Então, assim, são coisas para a gente pensar. Como que as nossas opções são mesmo limitadas dentro desse modo de produção capitalista. Né? E parabenizar a mesa pelas discussões que foram muito ricas. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Michele. Eu faço o curso de pedagogia aqui na UFVJM. E todas as falas de vocês assim me inquietou bastante, porque, enquanto futura formadora de opinião, enquanto futura propagadora de valores, né, eu fiquei pensando o que nos resta, enquanto indivíduos sociais, em uma cultura, para que nós não propagamos o nosso próprio fim, assim. Né? Porque eu acredito que a educação ela é uma possibilidade de mudar a realidade que nós temos. Mas como eu vou conseguir fazer isso nessa cultura, com esse capitalismo, com a globalização da forma como ela está hoje? Obrigada. Boa tarde, meu nome é Débora, eu sou egressa da universidade. E eu queria só trazer, né, a título de informação, a fala do professor. Eu não escutei o nome dele, porque eu não estava aqui na hora. Márcio, professor Márcio, né, a respeito da relação do capitalismo com a prostituição. Eu defendi uma dissertação de mestrado que fala um pouco do trabalho sexual, e eu me desdobrei sobre essa questão das origens, né, da prostituição. Então, assim, o que se tem com muita certeza é que a prostituição ela remete à antiguidade clássica. Né? Como a vemos hoje, sim, é fruto do capitalismo. Mas, do mesmo modo que as nossas mercadorias antes elas passavam ali pelo escambo, o serviço sexual também. Né? Então, concordo com o professor na última fala, né, de que, pensando na perspectiva do capitalismo, todo o trabalho é exploratório, então todo o trabalho ele precisa ser eliminado. Mas, se a gente olha isso para alguns tipos de trabalho que dão sustento a famílias, né, famílias inteiras, como no caso da Santuza, né, que é uma realidade que eu conheço de muito perto,
nós vamos aí considerar várias coisas como não trabalho. O tatuador, por exemplo, né, se a gente pensar só na perspectiva produtivista, o que ele está produzindo? O bem-estar do outro, que quer fazer uma tatuagem, uma arte? A trabalhadora sexual também. Né? Onde que vai encaixar o trabalho da faxineira? Que ela está ali limpando a privada da outra pessoa. Né? Ela está ali vendendo um tempo muito barato para que outra pessoa tenha muito tempo e não precise fazer aquele trabalho, para poder se especializar bastante num trabalho que vai dar para ela muito dinheiro. Então, assim, eu penso para além, né, na questão capitalista, apesar do Marx ele ser a nossa base, eu penso para além, pensando nas novas configurações que a gente tem aí, né, da relação do dinheiro. Né? Então, assim, eu entendo, sim, apesar de não estar produzindo nada, né, o trabalho sexual, o trabalho doméstico, né, o trabalho dos artistas, como trabalho legítimo. É isso. Eu vou fechar o bloco de perguntas aqui com uma pergunta também, que aí qualquer um dos dois que se sinta à vontade para responder, mas é só a título de contribuição mesmo, porque o professor Márcio, né, explanou muito bem aqui sobre a questão do capitalismo. Para que ele ocorra, é necessário, né, que exista mão de obra, e mão de obra barata. Né? E a gente sabe para quê, por que ele veio, o capitalismo, para que ele veio, a quem ele serve, a gente sabe disso tudo. Mas eu gostaria de saber, eu tenho as minhas hipóteses, é claro, mas saindo um pouco do universo da instituição educacional aqui, do nível superior mesmo, indo lá na base um pouco, como que fica a percepção de vocês de como esse capitalismo está entrando nessas instituições, também uma instituição educacional, né? Ou melhor ainda dizendo, onde que essa mão de obra ela está sendo preparada, né? De que forma que ela está sendo preparada, fomentada nessas instituições públicas, nas públicas. Porque gera uma inquietação muito grande quando a gente vê as escolas reproduzindo essas formas de violência. Né? Eu diria até que é uma violência simbólica, muitas vezes. Né? O Bourdieu nos ajuda a pensar nisso aí. Né? A escola é uma instituição que naturaliza aquilo que não é natural o tempo todo. Então, como hoje, por exemplo, o capitalismo entrou dentro das escolas disfarçado, ele tem até um nome muito bonito, né? Agora se chama empreendedorismo. E já está dentro das escolas, perto das crianças, o tempo todo ali. Então, assim, é uma força muito grande. Então, como que vocês dois enxergam isso aí? Tá? Foram 5 perguntas, né? Então vou fazer uma poesia concreta aqui, no sentido de dizer a vivência nossa. 5 perguntas, né? 5 voltando, né? 5 perguntas. E 5 minutos para responder. Pegando no geral aí das percepções que se colocam aí, vamos supor, voltando ao caso da prostituição, eu queria saber assim também, se ela foi valorizada em algum momento da história. Em alguma cultura. Tá. Mas valorizada no sentido de alguém querer ser o filho da outra, como diria Chico Buarque, eu prefiro, em vez de ser o filho da santa, eu prefiro ser o filho da outra. Uma realidade menos viva. A forma clássica da prostituta, né, lá na antiguidade clássica, eram deuses do templo. Tá? Então, assim, a atividade sexual ela tinha toda uma função ali dentro daquela sociedade, e eram mulheres separadas para fazer aquilo. E elas tinham acesso a uma série de coisas que outras mulheres não tinham, inclusive a instrução. Né? E foi lá, então, que começou uma separação, isso não é contemporâneo, de mulheres que servem para relações monoafetivas e de mulheres que não servem. Né? Ainda que, naquele contexto, não houvesse o estigma com essas prostitutas do templo, porque aí tinham várias outras categorias na organização social, né? Então, assim, neste sentido, era sim valorizada. Ok. Então, mas aí eu vou fazer um comentário, mas sem perguntas, que é assim, mas a quem servia, né? A elite
Você via o camponês, você via quem? Então, você tem essa visão do processo sócio-histórico que se dá nesse caminho, e você vai ter as divisões de valores que se colocam no processo histórico que está aí. Né? Se vê aí. O Chico Buarque tem aquela música Geni, que eu acho que é uma das homenagens mais fantásticas que tem, né? A prostituição, naquele sentido, e ao mesmo tempo a sociedade pede para ser libertada por ela, e ao mesmo tempo depois a sociedade a massacra, né? E era um Zeppelin gigante, vindo de outro lugar, né? Um ser que se dá ali, né? E ainda falando de toda uma história do processo lá. A ideia do consumismo é a ideia de liberdade no capitalismo, né? Eu sou livre porque eu consigo consumir. Né? Então, essa fórmula ela se coloca. Eu sou livre pela capacidade das coisas que eu tenho que possuir. E aí, independente da profissão, da prostituição, é também um papel da mulher, do corpo da mulher, ser confundido com um carro. Isso é uma forma de prostituição das piores, né? Quando você tem uma propaganda de carro, é a mulher que faz as curvas do carro, se traduz a curva da mulher. A mulher ser confundida com cerveja, né? A mulher ser confundida com todo esse processo que se coloca aí. Né? Dentro a mercantilização e o mecanismo, como se diz assim, da propaganda e da postura que se coloca aí. Certo? No que se refere o que você colocou bastante, né, da arte como resposta, e da liberdade de se comer alguma coisa, de não se comer alguma coisa, e mesmo dos valores que se colocam nesse processo aí, aqui em Diamantina, há menos de 20 dias atrás, filmaram dois moradores de rua que moravam na rodoviária, brigando até um se matar, até um morrer, um matando o outro. Foi filmado, colocado nas redes. Né? E ninguém viu, ninguém ouviu e ninguém sentiu. Então, você tem isso espalhado em todos os campos, em todos os lugares. Né? E isso também já é instrumento de programas de televisão, tipo Faustão, aquelas coisas, né? Os vídeos, não sei o quê. Você dá risada da desgraça do outro lá, que se coloca aí. Né? A questão o que a gente pode fazer dentro de um momento... Eu tenho uma grande diferença minha para o Marx Lupatini, é o seguinte: eu sou um marxo-anarquista. Né? E eu acredito muito no que Hakim Bey, que é um escritor anarquista contemporâneo, ele escreveu um livro chamado TAS, que a tradução é Zona Temporariamente Autônoma. Ou seja, será que a gente tem que esperar toda a emancipação da existência humana para eu ter um momento da minha emancipação enquanto grupo, enquanto indivíduo? Né? Então a gente vai formar essas TAS. Né? São momentos instantâneos de um processo de recriação mental, de recriação de festas, de recriação de espaços, para você poder manifestar toda a sua possibilidade enquanto ser, e mesmo dentro de uma estrutura de poder, que é uma estrutura de poder limitante. Né? Então, aí eu acredito nessas microlutas, eu acredito nessas frestas que toda muralha tem. Né? E toda muralha tem que ter uma fresta. Né? E é nessas frestas, nesses espaços, que a gente futuca e desestrutura os espaços e pelo menos abre outra janela um pouco maior, onde pode fluir o fluxo das utopias, das ilusões e dos projetos. Porque mesmo a gente vivendo dentro de uma estrutura extremamente opressiva, a gente cria mecanismos de reflexão teórica, mecanismos de reflexões artísticas, mecanismos de reflexões poéticas, né, de escrita, de palavras, de atos, que nos permite criticar onde a gente está. Então, mesmo dentro dessa estrutura totalmente fechada, totalmente amassante da nossa existência, a gente consegue pensar numa existência diferente e projetar lutas para ir. Então, para que serve a utopia? Para fazer a gente caminhar, porque a utopia é o lugar que não existe, então a gente tem que caminhar. Ok? E para a resposta do espaço público, o espaço público ele também é uma constituição do próprio capital, né? O que é que eu vou dizer que é público, o que eu vou dizer que é privado, é do próprio capital, né? E o capital, ele fazendo esse mecanismo, você tem a ideia da privatização de tudo agora, né? A privatização dos direitos. Você não tem a privatização, você tem a privatização dos direitos, né?
E é um Estado que todo capitalista brasileiro ele é um safado, porque ele bebe do Estado. Né? Como diria meu pai que falou, ele era um ordinário. Né? Meu pai, que morreu ano passado, quase 91 anos de idade, ele falou, esses cabras aí são tudo um bando de ordinário, é eles que vivem na teta do Estado. E só para terminar, a primeira vez que eu ocupei a universidade, em 1993, eu não sei se o Lupatinho já estava lá, que eu sou mais velho que ele, aí chegou lá, a gente ocupou as salas lá para moradia, ampliação da moradia, aí chegou uns professores conservadores e falaram assim, vocês têm que parar de mamar na teta do Estado. Eu falei, em primeiro lugar, se você sabe que o Estado tem teta, é porque você está mamando, né, tio? Então, foi a primeira discussão, foi o primeiro BO, né? Foi o primeiro sistema de expulsão. E é por isso que lá em Araraquara, o nosso grupo, eu sou conhecido como batata podre, né? Porque foi aquele que chegou para desestruturar as batatas que vão virar Elma Chips. Então, eu prefiro ser batata podre do que aquela que vai virar Elma Chips, entendeu? Então, o espaço público, ele tem que ser criado por nós mesmos, a gente que faz o espaço público. Porque essa ideia de empreendedorismo aí, que é uma grande mentira, só porque ela é uma grande mentira, porque ninguém pode ser só patrão. Para você ser patrão, tem que ter um empregado, tem que ter a miserabilidade que se coloca ali. Né? Então, essas as minhas últimas palavras nesse segundo, né? Porque logo depois eu vou estar falando para caramba também. Né? Não, eu tenho 1 minuto, a segunda lei. É só tópico, não tem como desenvolver nada. Eu vou elencar aqui, não vou responder as perguntas, evidentemente. Sobre a questão da tecnologia que a Valéria trouxe, tudo mais, professora Valéria, eu não... Desculpa. Eu tenho uma... Não é o WhatsApp em si, não é as redes sociais em si, a fibra ótica em si, que faz nós nos tornarmos bárbaros, nos tornar a barbarização ou estranhamento das relações sociais, não é reconhecer o outro como igual, ainda que elas contribuam, mas é mais do que isso. As tecnologias se desenvolvendo numa forma específica de sociabilidade. O capitalismo tem uma forma específica de sociabilidade, que a relação que nós estabelecemos com o outro é mediada pelo mercado. Não é uma relação diretamente social. As nossas relações sociais são mediadas pelo mundo das mercadorias. As novas tecnologias, elas exacerbam essa nossa desumanização enquanto seres sociais, enquanto indivíduos. Porque senão a gente coloca só a tecnologia crítica e tira o capitalismo, e aí eu não concordaria. Agora, eu não estou falando que as tecnologias são neutras, não é isso que eu estou falando, mas estou falando mais profundo. Certo? Então, assim, topicamente, depois a gente pode desenvolver. É polêmico, tem gente que acha que a tecnologia é neutra, tem gente que... inclusive, tem gente que discute todos os temas no capitalismo sem falar de capitalismo, acho curioso. Né? Em relação a Débora, não teria nada a acrescentar, Débora, concordo, você conhece o tema, e eu não, né, profundamente. Eu só, um comentário só. É muito cinismo, em geral, e sobretudo no Brasil, e nossa formação econômica e social, não considerar o trabalho sexual como legítimo. Né? É muito cinismo dessa forma social. Né? Porque, então, eu concordaria com você, porque a pessoa trabalha ali diariamente limpando o banheiro dos outros e é naturalizado. Com quartinho de trabalhadores domésticos, com cama de cimento, está tudo certo. Se um trabalhador quiser, ou uma trabalhadora, se reproduzir socialmente com trabalho sexual, é cinismo. E a nossa formação ajuda a explicar esse cinismo. Mas não acrescentei nada, só fiz um... Tá? Sobre a questão o que nos resta, eu não tenho dúvida, no longo prazo não há futuro para a humanidade com o capitalismo. Mas eu também não posso só falar isso. E até lá fica cruzado. Portanto, todas as lutas sociais, as frestas, nós temos que ser explorados. Certo? Nós temos que explorar, né, as conquistas de direitos e tudo mais. Sobre a questão da formação em escola, eu diria o seguinte, é igual o Titanic, né? É igual a questão ambiental, não vai todo mundo morrer. O Titanic, a primeira classe, não morreu quase ninguém. Né? A gente tem que parar com isso, que é uma questão democrática, questão ambiental democrática. Democrática per oro mutuo. Né?
Né? Então, a questão das escolas, da formação das escolas, eu também acho que não é homogênea. A formação das escolas para trabalhadores é adestrar com precário conhecimento e a crítica. Mas se você coloca o seu filho numa escola com 4, 5 mil reais, uma criança com 4, 5 anos, na festa junina ele vai reconstruir a história do boi bumbá. Ele não vai ouvir sertanejo universitário. Ele vai ler literatura desde cedo, ele vai ter aula de arte. E ele vai ser estimulado a olhar a sociedade de forma crítica. Não estou falando socialista, mas crítica. Ele é estimulado à autonomia. Então, qual escola? A escola para os trabalhadores é essa. É essa aí que você falou. Mas não é todas as escolas que são assim. Né? E eu estou presenciando isso de perto por conta, enfim, do meu filho. Então, nós temos que colocar isso, porque no passado a elite ia estudar lá fora, mas aqui dentro agora também tem isso. E como a gente resolve isso? Pelo mercado, pelo neoliberalismo, só vai acentuar isso. Por isso, a defesa de uma escola pública, no sentido que a escola que a elite tem acesso privada, no Brasil, é algo extremamente revolucionário. Então, mas não é o meu tema. Todos esses temas, os últimos aqui, com exceto a questão da tecnologia, não é o meu tema, e eu me aventurei aqui porque eu estou me sentindo muito confortável, e é um prazer ter participado desse seminário. Eu agradeço a todos vocês pelo convite e a atenção.